O Amazonas é uma terra onde a floresta parece respirar, onde o silêncio da noite é cortado por sons que ninguém consegue explicar e onde o passado insiste em deixar cicatrizes no presente. Entre cidades fantasmas engolidas pela mata, prédios históricos que escondem segredos e relatos de aparições que assombram até os mais céticos. Este é um território onde o mistério nunca dorme. E quanto mais fundo olhamos, mais percebemos que há perguntas que talvez nunca tenham resposta. Será que a selva guarda apenas belezas naturais? Ou existe algo escondido, algo que não quer ser revelado? Então sente-se, respire devagar, escute atentamente e veja se consegue suportar o terror urbano. Velho Airão, a cidade fantasma do Rio Negro. Às margens silenciosas do Rio Negro, em meio à vastidão da floresta amazônica, repousam as ruínas de uma cidade que já foi promissora. Velho Airão, fundada no século XVII, era conhecida pela exploração da borracha e pelo comércio com europeus. Durante algum tempo, prosperou, atraindo famílias e comerciantes. Mas, como tantas cidades da Amazônia, foi condenada à decadência após o ciclo da borracha. O que resta hoje é apenas um esqueleto de pedra e silêncio. Uma cidade fantasma, engolida pela mata. Os relatos dizem que, nos anos 1950, os últimos moradores abandonaram o lugar. As paredes rachadas das casas, a igreja desmoronada e o cemitério tomado pelo mato são testemunhas de um passado que parece querer ser esquecido. Mas Velho Airão guarda algo mais do que apenas abandono. Guarda segredos que sobrevivem na boca dos ribeirinhos. Muitos afirmam que o lugar foi amaldiçoado, condenado a ser devorado pela floresta não por acaso, mas por forças invisíveis. Visitantes relatam ouvir passos e vozes entre as ruínas, principalmente à noite, quando o vento sopra pelos escombros como se fossem gemidos de antigos moradores. Histórias de assombrações percorrem a região. Vultos que aparecem entre os restos das construções. Figuras que espiam das janelas quebradas. Lamentos que ecoam do cemitério. Um pescador chegou a relatar que, ao descansar em uma das casas abandonadas, foi acordado por sussurros chamando seu nome, embora estivesse completamente sozinho. Outro mistério é o cemitério de Velho Airão. Muitos acreditam que os túmulos foram violados e que ossos foram espalhados pela selva por animais ou talvez por algo mais obscuro. Moradores antigos diziam que, ao passar perto do local, ouviam barulhos de terra sendo remexida, como se alguém ainda tentasse sair dali. Há também uma estranha presença ligada aos macacos que hoje habitam a cidade. São inúmeros, andando entre as ruínas como se fossem os novos donos. Alguns visitantes relatam que eles agem de forma incomum, encarando fixamente quem chega, seguindo passos de viajantes, como se guardassem os segredos do lugar. Há quem diga que esses animais são, na verdade, os espíritos dos antigos moradores, condenados a vagar na forma de guardiões. O mais assustador, porém, são os relatos de quem decidiu acampar em Velho Airão. Diversos aventureiros narram que, ao anoitecer, ouviram sinos ecoando na floresta, vindos da velha igreja que já não possui mais nenhum sino. Outros juram ter visto luzes se acendendo em casas em ruínas, como se a cidade voltasse à vida por instantes, antes de mergulhar novamente na escuridão. O abandono de Velho Airão também alimenta teorias mais sombrias. Alguns acreditam que rituais antigos ocorreram ali e que o local foi amaldiçoado por práticas ocultas. Outros falam de um massacre esquecido, algo nunca registrado oficialmente, mas que teria selado o destino da cidade. Verdade ou lenda, o certo é que Velho Airão nunca encontrou paz. Hoje as ruínas da cidade são visitadas por curiosos e turistas. Mas mesmo os guias locais recomendam cautela. Dizem que não é prudente permanecer ali depois do pôr do sol. O silêncio da mata, os sons inexplicáveis e a sensação de estar sendo observado transformam Velho Airão em um dos lugares mais inquietantes do Amazonas. Velho Airão não é apenas uma cidade fantasma. É um lembrete de que nem sempre o passado se deixa enterrar. Entre ruínas e sombras, há segredos que continuam vivos, esperando aqueles que ousam entrar em suas ruas esquecidas. O caso Delmo, o mistério que assombra o Amazonas. Na década de 1950, o interior do Amazonas foi palco de um desaparecimento que até hoje alimenta teorias, medos e lendas. O nome dele era Delmo, um jovem que, segundo registros e testemunhos antigos, desapareceu misteriosamente em uma pequena comunidade ribeirinha às margens do rio Solimões. O caso ficou conhecido apenas como o caso Delmo, e com o tempo,
transformou-se em uma das histórias mais inquietantes da região. Delmo era conhecido por ser um rapaz trabalhador, ajudava o pai na pesca e na pequena roça da família. Era um jovem comum, respeitado pelos vizinhos. Numa noite de lua cheia, ele saiu de casa dizendo que iria verificar as redes de pesca deixadas no rio. Nunca mais voltou. Sua ausência imediata acendeu o alerta. Canoas foram mobilizadas, lamparinas acesas. Todos da comunidade se uniram na busca. O barco de Delmo foi encontrado à deriva, preso entre galhos, mas o jovem parecia ter desaparecido no ar. O estranho é que o barco estava intacto, sem sinais de luta ou acidente. Dentro dele, havia ainda a lamparina acesa, queimando o resto do querosene. Pescadores experientes disseram que seria impossível ele ter caído na água sem deixar vestígios, pois não havia marcas de arrasto nem redes soltas. O silêncio ao redor do barco apenas aumentava a sensação de que algo fora do comum havia acontecido. Nas semanas seguintes, buscas intensas foram feitas nos arredores. Mergulhadores improvisados vasculharam as águas, caçadores adentraram a floresta, mas nada foi encontrado. Nenhum corpo, nenhuma peça de roupa, nada que explicasse o sumiço. Foi como se a floresta tivesse engolido Delmo. Com o tempo, começaram a surgir relatos ainda mais estranhos. Ribeirinhos afirmavam ouvir assobios vindos da mata durante a madrugada, o mesmo tipo de assobio que Delmo costumava fazer para chamar os amigos. Outros disseram ver uma figura à beira do rio, sempre de costas, parecendo mexer nas redes de pesca. Mas quando alguém se aproximava, a figura simplesmente desaparecia na neblina. O caso alimentou muitas versões. Alguns acreditavam que Delmo havia sido vítima do lendário Mapinguari, a criatura mítica da Amazônia que devora quem se perde na floresta. Outros falavam em Boto Encantado, uma entidade que atrai pessoas para o fundo das águas. Mas havia também os que suspeitavam de algo humano, que Delmo teria visto algo que não deveria, talvez algum comércio ilegal na região, e que seu desaparecimento teria sido forçado. O que tornou o mistério ainda mais perturbador foi um detalhe revelado anos depois. Um viajante afirmou ter visto, no meio da selva, uma árvore marcada com as iniciais DM e, abaixo, uma frase rabiscada com faca: "Ainda estou aqui." Não se sabe se era realmente obra de Delmo ou uma farsa criada para alimentar o mito, mas a marca na árvore existia e foi testemunhada por moradores locais. Até hoje, pescadores evitam navegar à noite perto do ponto onde o barco de Delmo foi encontrado. Dizem que a correnteza ali se torna estranhamente forte, como se tentasse puxar qualquer embarcação para dentro da mata. E em noites de lua cheia, há quem jure ver um barco solitário cruzando o rio, iluminado apenas por uma lamparina. O mesmo barco de Delmo, condenado a navegar sem rumo. O caso Delmo nunca foi solucionado, relembrado nas conversas de beira de rio, contado para assustar crianças e alertar jovens pescadores a nunca saírem sozinhos à noite. O mistério mistura-se às lendas amazônicas, tornando impossível separar o real do imaginário. Mas uma coisa permanece clara: o desaparecimento de Delmo continua ecoando pelo tempo, como um aviso sombrio de que a floresta guarda segredos que o homem jamais compreenderá. Teatro Amazonas, o esplendor e os fantasmas da ópera amazônica. Erguido no coração de Manaus, em 1896, no auge da riqueza do ciclo da borracha, o Teatro Amazonas é até hoje um dos símbolos mais imponentes da cidade. Sua cúpula colorida, revestida por mais de 36 mil peças de cerâmica importadas, suas escadarias de mármore italiano e sua decoração luxuosa fazem dele uma obra monumental, construída para mostrar ao mundo a grandiosidade da Amazônia. Mas por trás do brilho e da beleza, o teatro também é palco de histórias perturbadoras, segredos e aparições que atravessaram o tempo e ainda hoje provocam medo nos corredores silenciosos. Desde a sua inauguração, circularam rumores de que o teatro teria sido construído sobre antigos cemitérios indígenas, o que por si só já carregaria uma maldição. Historiadores não confirmam, mas os relatos populares persistem. A grandiosidade da obra também esconde um preço sombrio. Dezenas de trabalhadores teriam morrido durante a construção, vítimas de acidentes ou doenças trazidas pelas longas jornadas e pelas condições insalubres. Muitos acreditam que suas almas permanecem vagando no local, presas ao mármore frio e às cortinas vermelhas do palco. Funcionários e artistas que se apresentaram no teatro ao longo dos anos relatam fenômenos que desafiam a lógica. Um dos mais conhecidos é o do pianista fantasma. Diversas vezes, guardas noturnos afirmaram ouvir notas musicais ecoando do salão principal, como se alguém tocasse sozinho na madrugada. Quando investigam,
encontram o piano tampado e trancado. Em uma ocasião relatada em jornais locais nos anos 1970, um segurança garantiu ter visto um homem de fraque sentado ao piano, mas ao se aproximar, a figura simplesmente desapareceu diante de seus olhos. Outro fenômeno frequente ocorre nos camarins. Atrizes relataram ouvir batidas nas portas quando estavam sozinhas, seguidas por passos que se aproximavam sem que ninguém surgisse. Algumas falaram de sussurros em línguas desconhecidas, vindos dos espelhos antigos. Há até quem diga que já viu rostos que não eram os seus refletidos no espelho, observando em silêncio. No palco, os fenômenos são ainda mais assustadores. Durante ensaios, atores juram ter visto uma figura feminina, sempre de vestido branco antigo, cruzando o palco lentamente. Quando a procuram, não encontram ninguém. Muitos acreditam que se trata do espírito de uma soprano italiana que teria morrido subitamente em Manaus, após uma apresentação no início do século XX. A versão mais sinistra é a de que seu corpo jamais teria sido levado de volta à Europa e teria sido enterrado em algum ponto secreto da cidade. Há também registros de vozes fantasmagóricas durante apresentações. Técnicos de som afirmaram ter ouvido sussurros captados pelos microfones, como se alguém rezasse ou recitasse em latim. Uma gravação feita nos anos 1990 chegou a ser divulgada entre os funcionários. Ao fundo de uma ópera, pode-se ouvir claramente um coro feminino, mesmo sem haver ninguém nos bastidores. O áudio acabou sendo abafado pelas autoridades para não manchar a reputação turística do teatro. Mas o episódio mais marcante aconteceu com turistas em visita guiada. Durante uma tarde, um grupo garantiu ter ouvido um estrondo vindo da parte superior do teatro. Quando correram para verificar, encontraram as cordas do palco balançando violentamente, como se alguém tivesse acabado de puxá-las. O curioso é que o teatro estava fechado ao público no dia anterior e nenhuma apresentação havia sido realizada. Com o passar das décadas, o Teatro Amazonas se transformou não apenas em patrimônio cultural, mas também em um dos lugares mais assombrados do Brasil. Guias turísticos evitam falar abertamente, mas reconhecem que há uma atmosfera pesada em certos corredores. O Salão Nobre, iluminado por um lustre imenso de cristais, é descrito por visitantes como sufocante, como se dezenas de olhos invisíveis observassem cada passo dado ali. Hoje, o teatro continua em plena atividade, atraindo artistas do mundo inteiro. Mas quando as luzes se apagam e a plateia vai embora, dizem que os verdadeiros moradores do teatro permanecem. Fantasmas de trabalhadores, músicos e artistas que jamais abandonaram o palco. O esplendor da ópera amazônica é belo e impressionante, mas para quem ousa entrar à noite, também pode se tornar aterrorizante. Área U Amazon Towers, o hotel suspenso na selva e suas sombras. Às margens do Rio Negro, no coração da floresta amazônica, ergue-se uma das construções mais impressionantes já feitas na selva, o Área U Amazon Towers. Inaugurado nos anos 1980, o hotel tornou-se mundialmente famoso por sua estrutura única, formada por torres interligadas por passarelas suspensas acima do chão da floresta. Ali, hóspedes podiam caminhar em meio às copas das árvores, cercados pela fauna e pela vegetação densa, vivendo uma experiência que parecia saída de um sonho. O Área U foi palco de documentários, atração de celebridades internacionais e até inspiração para roteiros de Hollywood. Mas com o tempo, o que era um símbolo de luxo e exotismo transformou-se em ruínas silenciosas, um cenário onde a beleza da Amazônia se mistura com o medo e os mistérios da noite. Quando ainda estava em funcionamento, hóspedes já relatavam experiências estranhas. Alguns diziam acordar de madrugada com a sensação de estarem sendo observados. Outros afirmavam ouvir passos nas passarelas suspensas, mesmo quando sabiam que não havia ninguém ali. O barulho de madeira rangendo, seguido de vozes abafadas, era descrito por funcionários como parte da respiração da selva. Mas, entre eles, muitos acreditavam que algo mais habitava aquelas estruturas. Há um relato marcante de um turista estrangeiro, registrado em um diário de viagem, nos anos 1990. Ele conta que, ao retornar para seu quarto, encontrou a porta destrancada. Ao entrar, viu uma figura feminina parada de costas, diante da janela. Pensando tratar-se de uma funcionária, tentou falar com ela, mas a mulher simplesmente atravessou a parede e desapareceu diante de seus olhos. O hóspede abandonou o hotel naquela mesma noite e o caso foi abafado pela direção. Funcionários também falam de acontecimentos inexplicáveis na torre mais alta do complexo. Muitos evitavam subir até o último andar, especialmente à noite. Relatos falam de luzes que se acendiam sozinhas, cortinas que se moviam sem vento algum
e de um eco estranho que parecia repetir frases em línguas que ninguém compreendia. Alguns trabalhadores acreditavam que as torres, erguidas sobre antigas áreas indígenas, despertaram forças que não deveriam ser perturbadas. Com o declínio do turismo de luxo na região e as dificuldades financeiras, o Ariaú Amazon Towers foi abandonado no início dos anos 2010. Desde então, a selva começou a engolir as estruturas de madeira e ferro, mas é justamente nesse estado de ruína que os relatos sobrenaturais se intensificaram. Exploradores urbanos, aventureiros e curiosos que ousaram entrar nas torres desertas descrevem experiências aterradoras. Um dos testemunhos mais citados é o de um grupo de jovens que decidiu passar uma noite no local. Eles afirmam que, por volta das 3 da manhã, ouviram risadas infantis ecoando pelas passarelas, como se várias crianças corressem ao redor deles, mas não havia ninguém. Pouco depois, um dos rapazes teria visto mãos pequenas tentando agarrar sua perna através da madeira do piso. Desesperados, fugiram correndo e juraram nunca mais retornar. Outro caso fala de pesquisadores que visitavam a área para registrar o estado de abandono do hotel. Ao revisar as fotos tiradas, encontraram figuras humanas refletidas nos vidros quebrados das torres. Silhuetas pálidas, algumas de mulheres, outras de homens de chapéu, sempre olhando diretamente para a câmera. Nenhum dos presentes havia visto nada durante a visita. A teoria mais assustadora entre os moradores da região é de que o hotel atraiu não apenas turistas e curiosos, mas também os espíritos da floresta. Alguns dizem que o Ariaú foi construído em desrespeito a territórios sagrados e por isso teria se tornado um ponto de passagem entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Outros acreditam que os fantasmas seriam antigos hóspedes que morreram durante estadias e que jamais deixaram o local. Hoje, o Ariaú Amazon Towers permanece de pé, mas tomado pelo silêncio e pela decadência. Suas passarelas rangem ao vento, suas torres estão cobertas por trepadeiras, e seus quartos, que já receberam bilionários e estrelas de cinema, agora abrigam apenas morcegos e ecos do passado. Mas quem se aproxima à noite garante: ainda há vozes, passos e sussurros que percorrem as estruturas. O hotel que um dia simbolizou luxo no coração da selva tornou-se uma espécie de labirinto maldito, onde a natureza e o sobrenatural se confundem. O reservatório do Mocó, o subterrâneo misterioso de Manaus. Em meio às ruas movimentadas de Manaus, cercado por prédios e casas, existe uma estrutura imponente, mas pouco lembrada pela maioria: o Reservatório do Mocó. Construído no início do século XX, ele foi projetado para armazenar e distribuir água potável para a capital amazonense, em uma época em que a cidade crescia e se modernizava com a riqueza da borracha. O local, com sua arquitetura de alvenaria, pilares grossos e corredores subterrâneos úmidos, parece mais uma fortaleza esquecida do que parte de um sistema de abastecimento. Durante décadas, o Mocó cumpriu sua função sem chamar muita atenção. Mas conforme a cidade se expandiu e novas tecnologias surgiram, o reservatório foi sendo deixado de lado, mergulhando em um estado de abandono parcial. E foi nesse silêncio que começaram a surgir relatos estranhos, que transformaram o Mocó em um dos pontos mais misteriosos de Manaus. Exploradores urbanos e curiosos que se aventuraram em seus corredores subterrâneos descrevem uma atmosfera sufocante. O ar é pesado, impregnado pelo cheiro de mofo e água estagnada. As paredes estão cobertas por limo, e o som da água pingando ecoa como se viesse de todos os lados. Mas o mais inquietante são os relatos de vozes. Muitos afirmam ouvir murmúrios que se confundem com o barulho da água. Sussurros em línguas desconhecidas, chamando nomes ou repetindo frases desconexas. Há registros de trabalhadores que, durante manutenções no passado, se recusaram a continuar dentro do reservatório após ouvirem o que descreviam como gritos abafados vindos do fundo das galerias. Outros relataram sentir mãos invisíveis, empurrando-os em direção às águas escuras, como se algo quisesse arrastá-los para o interior do tanque. O mistério mais conhecido ligado ao Mocó envolve o desaparecimento de um jovem nos anos 1980. Ele teria entrado no reservatório com amigos para explorar, mas nunca mais foi visto. O grupo alegou que, em certo momento, perderam contato com ele dentro das galerias. Procuraram desesperados, mas ouviram apenas o som de passos correndo em círculos e depois silêncio absoluto. O corpo jamais foi encontrado, e a versão oficial alegou que ele teria se afogado. Mas entre os moradores antigos, a crença é de que o reservatório engoliu o rapaz. Há também histórias sobre figuras humanas vistas dentro do Mocó, especialmente ao entardecer.
silhuetas que parecem atravessar paredes de tijolos ou que permanecem imóveis, observando intrusos com olhos que brilham na escuridão. Alguns exploradores afirmam que suas lanternas falham sempre nos mesmos pontos, como se algo drenasse a energia. Pesquisadores de história local acreditam que parte da estranheza pode estar ligada às condições de trabalho durante a construção. Muitos operários morreram em acidentes, soterrados ou afogados. Há quem diga que seus corpos nunca foram resgatados, ficando sepultados nas fundações do reservatório. Isso alimenta a teoria de que os espíritos desses homens permanecem vagando pelos corredores subterrâneos. Outro detalhe sombrio é a proximidade do Mocó com antigos cemitérios da região. Alguns moradores acreditam que o reservatório foi erguido sobre solo, marcado por rituais e enterros, o que explicaria a energia pesada que paira no local. Há relatos de médiuns que, ao visitar as redondezas, sentiram presenças aprisionadas e descreveram o Mocó como uma gaiola de almas. Nos últimos anos, visitas turísticas e eventos culturais foram realizados dentro do reservatório, numa tentativa de ressignificar o espaço. Mas mesmo nessas ocasiões, alguns visitantes garantem que algo incomum persiste. Em fotos tiradas durante excursões, aparecem sombras deformadas, olhos brilhantes entre os pilares e até rostos refletidos na água, diferentes dos presentes no grupo. Hoje, o reservatório do Mocó é considerado um patrimônio histórico de Manaus, mas também um lugar onde o mistério se mistura ao concreto e à água. Um subterrâneo em que o tempo parece não passar, e onde cada gota que ecoa pode ser apenas o prenúncio de algo mais obscuro. Um lugar que guarda em silêncio a memória de uma cidade. E talvez muito mais do que isso, o Amazonas é um lugar onde a beleza e o terror caminham lado a lado. Em meio à grandiosidade da floresta, ruínas esquecidas, rios silenciosos e construções imponentes escondem segredos que nunca foram totalmente revelados. Cada mistério que conhecemos hoje é apenas um fragmento, um sussurro em meio ao barulho da mata, uma sombra entre os reflexos da água. Seja uma cidade fantasma consumida pelo tempo, relatos de aparições em locais históricos ou histórias de desaparecimentos que nunca tiveram respostas, uma coisa é certa: o Amazonas guarda muito mais do que conseguimos enxergar. E talvez nem tudo deva ser descoberto. Então eu te pergunto, você teria coragem de andar sozinho por esses lugares quando a noite cai? Ou prefere acreditar que tudo isso não passa de lendas? A decisão é sua. Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder os próximos episódios do Terror Urbano. E nunca se esqueça, o medo pode estar mais perto do que você imagina.